E agora eu tenho a honra de convidar a executiva de Educação Cristã da Convenção Batista Paranaense, minha amiga Rosane Torquato. Rosane, muito bom tê-la na nossa amostra de projetos sociais. Que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Bom dia, Silvana, bom dia a todos os amados e amadas que estão participando desta amostra de projetos sociais. Esse evento tem sido algo, né, que foi gestado, nós conversávamos muito sobre isso, né, Silvana? E já desde, acho que o ano passado, né, quando tivemos ali o primeiro, por ocasião da Assembleia da Convenção, enfim, temos aí tido avanços, né, dando visibilidade a tantas ações fantásticas que o povo de Deus, né, ligado, vinculado às igrejas batistas da Convenção, tem desenvolvido em nosso estado. Então, eu quero dar o meu bom dia a todos os amados e amadas que participam nesse momento. E a Silvana me desafiou, né, Silvana, a compartilhar com vocês um pouco, né, daquilo que nós temos conversado já fazem alguns anos e como a gente pode estar relacionando, né, a área da educação, a área da ação social, elas são intimamente vinculadas, isso de um modo geral, e aqui entre nós não seria diferente. Mas a gente precisa aprender a fazer isso, certo? Então, eu vou pedir para o Robson colocar, então, o primeiro slide, a fim de que a gente possa começar a conversar. Então, baseado no grande eixo, né, do tema que nós estamos trabalhando desde ontem à noite, estive também participando, ouvindo a palavra do pastor Kane e do Maurício Cunha, foi muito bom, né? Eu acho que traz para nós aqui, né? E a minha intenção é estar complementando, né, vinculando algumas falas aqui ao que já foi falado, certo? Ação social da igreja, que é o nosso tema, compaixão, justiça e transformação social. Então, eu quero agregar isso por uma pedagogia do social, certo? Como é que nós podemos, então, estar desenvolvendo isso, uma pedagogia do social? Mas, primeiramente, né, dando, assim, partindo da palavra de Deus, eu quero conversar com vocês, então, em cima de Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Robson, pode ir, por favor. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. São palavras do Senhor Jesus Cristo, que, se não todos, a maioria de nós já conhecemos esse texto sagrado e que muito nos toca. Esse texto tem sido comentado desde ontem à noite aqui, pelos que já se apresentaram. E eu quero agora fazer, próximo slide, fazer um exercício com vocês, né? Uma releitura desse texto com uma intencionalidade pedagógica, que, aliás, todos nós deveríamos fazer quando estamos fazendo a nossa devocional, fazendo a leitura bíblica diária. Sempre fazemos a releitura do texto com uma intenção, a intenção de que Deus fale conosco. Então, eu quero ajudá-los agora de forma pedagógica nisso. Próximo.
Vocês estão vendo aí que há alguns destaques que eu fiz. Eu coloquei um traço em duas situações. E onde está o traço, você vai colocar o seu nome, ok? Então, a gente vai reler o texto, mas apenas as partes que estão destacadas, né, na cor preta. Nós vamos, então, reler esses versículos, mas onde está o tracinho, você vai colocar o seu nome. Vamos lá? Aonde você estiver, você vai fazer isso agora. Então, eu vou ler colocando o meu nome, ok? E você coloca o seu. Rosane é a luz do mundo. Assim brilhe a luz de Rosane diante do próximo na sociedade, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de Rosane, que está nos céus. Ali onde está o vocês, deveria estar um tracinho também. Vamos fazer de novo? Rosane é a luz do mundo. Assim brilhe a luz de Rosane diante do próximo, na sociedade, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de Rosane, que está nos céus. Qual foi a diferença ou a sensação que você teve ao fazer essa leitura agora? Essa segunda leitura, diferente da primeira, né, que nós fizemos, quando a gente lê o texto assim como ele é. Eu usei a nova versão internacional. E agora, quando a gente coloca o nome da gente, o seu nome próprio, qual foi a sensação que você teve? Você pode, eu não estou vendo, mas você pode descrever aí no YouTube ou no Facebook, tá? Então, é assim que a gente tem que ler a palavra de Deus, fazendo essa releitura, com uma intenção pedagógica, para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo a entender em profundidade aquilo que Deus quer falar comigo. Particularmente, a segunda leitura, para mim, ela é muito mais pessoal, ela me intima, ela fala diretamente comigo. Ela me leva a tomar uma decisão. Ou eu brilho a luz, ou não. É interessante quando a gente olha para os comentários bíblicos sobre esse texto, e os comentaristas falam que a luz, a vela que ficava, a candeia, ela tinha um nicho dentro da casa judaica. E ali ela ficava acesa a noite toda, fosse por medo do escuro, fosse também para, já que está aceso, espantar, né, ou pelo menos intimidar possíveis ladrões. Essa era a função básica dessa luz que ficava acesa a noite inteira. Ela tinha que iluminar a todos que estavam na casa. Nesse momento, próximo slide, Robson. O Senhor... volta. Não, é voltar. Você está indo para frente, Robson. Aí. Isso, valeu. Nesse momento, quando o Senhor Jesus Cristo faz essa analogia, ele desloca o objeto, vela, candeia, enfim, ele desloca de um objeto que estava externo à pessoa, e agora essa luz, e nós sabemos que Jesus Cristo é a luz do mundo, essa luz está dentro de nós. Essa luz habita em Rosane. Essa luz habita no Marcos, que está agora sendo o meu intérprete para a comunidade surda. Essa luz habita em você. Essa luz é o Senhor Jesus. Há um deslocamento, então, e essa luz ela tem que ser consumida. A vela ela é consumida, ela é queimada para iluminar.
então me deixar consumir por Deus e por seu propósito de reino. É essa mensagem que que o Senhor Jesus Cristo estava falando ao povo e fala para nós hoje. É preciso que eu me deixe me consumir pela ação do Espírito Santo de Deus em minha vida, a fim de que quanto menos mazelas aparecer, quanto mais essa luz que vai limpando, a vela tinha essa função de purificar também. Então a luz aqui representa essa purificação. Então, Deus cumpre o seu propósito. Qual o plano de Deus? Queimo, ou seja, a ação do Espírito Santo vai queimando em minha vida, a fim de que eu seja transformado para ser luz a outras vidas. É como o apóstolo Paulo falou, fazer-me de louco. No meu caso, fazer-me de louca, entre aspas, para ganhar os loucos. Ou seja, ter a sabedoria de Deus para compreender, fazer as leituras e releituras de contextos para viver a luz de Cristo. Ver o até então escondido e obscuro, ver a nós mesmos, a fim de vermos o mundo e o mundo nos veja. Vou repetir, amados. Essa função da luz de Cristo em nós, que nos purifica, é ver o que está escondido e obscuro, mudar, causar uma transformação em nós, nos ajudar a Rosane a ver a si próprio e a ver o mundo, a fim de que as pessoas que estão no mundo vejam a luz de Cristo em mim. Esse é um exercício, essa é uma mudança para toda a vida. E é isso que Deus quer fazer em mim e em você. Pode passar, Robson. A fé cristã vivenciada é o propósito imediato da educação religiosa cristã. A fé cristã, quando corporificada na existência humana, demanda pelo menos 3 atividades: a nossa crença, a confiança e a ação. Por intermédio de Jesus Cristo, somos convidados e convidadas por Deus para a maturidade da fé. Maturidade essa que vai também para os espaços concretos. Essas são palavras do teólogo Thomas Groome. Isso é o que Jesus Cristo, através da sua luz, através da ação do Espírito Santo, faz em nós. E a nossa fé, ela vai nos levar a desenvolver ações concretas nos 3 grandes eixos, na nossa crença, na nossa confiança e na nossa ação. Ação que, eu vou ser aqui redundante, mas a ação na prática, ação que se concretiza. Ou seja, não podemos ficar apenas na crença e na confiança, mas temos que ser conduzidos à ação. A sede da alma, próximo slide, Robson, a sede da alma continua sendo mais intensa do que a sede do corpo. E isso a cada dia nós temos confirmado diante de situações do nosso cotidiano. Mas é através da sede do corpo que chegamos na sede da alma. Aqui há um processo pedagógico divino. Vamos do concreto para o abstrato, do conhecido para o desconhecido, da nossa humanidade limitada para o Deus perfeito. É nesse momento, é nesse movimento que Deus nos faz transcender em direção a Ele. A sede da alma continua sendo mais intensa do que a sede do corpo, mas primeiro eu e você temos que
atender a essa sede do corpo, a fim de que cheguemos na sede da alma. Isso é um processo pedagógico, amados. Um processo pedagógico que podemos e devemos viver no social. Próximo slide, eu quero aqui, pertencer à comunidade do servo sofredor Jesus. Eu e você pertencemos a essa comunidade de fé, igreja. Pertencer a essa comunidade de fé requer participação no ministério do servo sofredor no mundo. A vida cristã é para ser vivida no mundo. Logo, e aqui então eu faço essa mediação pedagógica, logo, desde a criança ao idoso, na nossa igreja, todos devem aprender a expressar um amor responsável pelo próximo. Então, aqui, eu estou, como educadora, dizendo para vocês que é necessário ensinar, possibilitar situações educativas em nossas igrejas para que, desde a criança até o idoso, aprenda a desenvolver um amor responsável pelo próximo. Porque, meus irmãos, o grito da necessidade do mundo deve ressoar diariamente no ouvido do discípulo, da discípula, sendo esse impelido, conduzido a dirigir-se ao necessitado, aliviando a sua dor. Isso deve ser algo que nos move diariamente. Nossas crianças podem aprender isso, nossos adolescentes devem aprender isso, e assim até o idoso. Essa é a missão da igreja, irmãos, e nós temos que cumpri-la. Mas isso é um processo que ocorre com a gente desde o dia em que eu deixei Jesus Cristo habitar em minha vida, até o dia final quando da minha morte. Então, há aqui uma relação intrínseca entre pertencer a uma comunidade, a uma igreja, e a relação da educação, a missão educacional da igreja em desenvolver, em possibilitar esse espaço de aprendizagem para que todos aprendam a expressar um amor responsável. A missão educacional da igreja, próximo slide, perpassa pela formação do olhar e agir da igreja na sua vocação de luz para o mundo, de percebermos além das quatro paredes da igreja, de transcendermos. Ontem à noite, alguém fez uma pergunta para o irmão Maurício Cunha sobre o cuidado com os domésticos da fé. E ele ele validou a importância, porém nós temos que nos abrir, de irmos em direção a próximo, aquele que está fora das quatro paredes da igreja, porque isso é missão da igreja. Precisamos ter a clareza disso, irmãos, isso precisa estar, através da luz de Cristo em nós, precisa estar queimando em nós. Cada vez mais a negligência em relação a termos uma atitude em relação ao mundo que está fora das quatro paredes da igreja, isso tem que arder em nós. Essa tem que ser a nossa meta, o nosso objetivo, ao cumprir a nossa vocação. Dessa forma, transcender significa chamados para ir e transformar. Próximo slide. A luz de Cristo nos leva a transcender, indo em direção a Ele, o Cristo, indo em direção ao próximo. É aqui que nós vemos essa relação, indo em direção a Cristo, esse movimento, se podemos assim dizer,
esse movimento vertical. O próprio Cristo que habita em nós nos leva em direção a Ele e ao nosso próximo. Vemos aqui a simbologia da cruz de Cristo. Como tem sido esse processo em nossas vidas, irmãos? É preciso, diariamente, fazermos essa autoavaliação, estarmos olhando e nos auto-percebendo, a fim de que possamos deixar a luz de Cristo queimar, como aquela vela lá, a analogia feita por Jesus Cristo, que queimava a fim de que produzisse transformação no ambiente. Jesus levou a transcendência ao ver. Próximo slide. Ou seja, o ir adiante, a transformação. Jesus levou a transcendência ao ver as deformidades físicas. Lembram da mulher encurvada? A mão atrofiada de um homem na sinagoga. O Senhor Jesus Cristo foi ao encontro dessas vidas, e essas vidas puderam, então, aceitar e, dessa forma, transcenderam. Só é possível esse movimento quando eu deixo o Senhor Jesus Cristo, de fato, a luz, trabalhar em mim. Jesus levou a transcendência ao ver a dor de um homem que sofria por transtornos comportamentais, que causou e que causava muitos danos à própria sociedade. A transcendência ao ver o vazio existencial na vida de uma mulher em Samaria. Sabemos bem da história da mulher samaritana. Aquele diálogo que causou transformação na vida daquela mulher e que a transformou numa missionária entre o seu povo. Jesus levou a transcendência ao ver a pressão da culpa também na vida de uma outra mulher, história conhecida por nós. Como tem sido esse movimento em nós? A leitura da palavra de Deus feita no início dessa fala. Como está ocorrendo esse processo em nós? Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos transcender indo em direção a Deus. Próximo slide. Nós precisamos ir em direção ao próximo para que o nosso próximo possa transcender em direção a Deus. Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos transcender indo em direção a Deus. Nós, então, temos a missão de ir ao próximo para que esse próximo possa também viver essa experiência de transcender em direção a Deus. E aqui agora eu faço uma relação, queridos, entre a ação social e a pedagogia social. A partir dessa leitura bíblica, a partir da leitura da palavra de Deus que nos move, que queima em nós, porque é a luz de Cristo, eu agora os convido a refletir comigo. Qual é a ação social, a relação da ação social e da pedagogia social? Próximo slide. Qual é, então, essa relação? Será que há? Vamos ver. Primeiramente, então, eu quero rapidamente definir para vocês o que significa, em poucas palavras, a palavra pedagogia. Próximo slide, Robson. E aqui eu coloco a pedagogia como mediar intencionalmente o caminho para o aprender. O aprender que gera mudanças. Então, obviamente que a palavra, isso aqui dá um dia todo para a gente discutir em cima, irmãos,
Mas aqui eu trago um resuminho. A minha intenção é ajudá-los a entender rapidamente a palavra pedagogia, né? Pedagogos, em seu original. Mediar intencionalmente o caminho para aprender. Se é intencional, precisa ser organizado, planejado, certo? Então, ao definirmos a palavra pedagogia, vamos para a pedagogia social. A pedagogia social, então, ela vai se realizar de forma planejada, organizada, próximo slide, especialmente dentro de ações, de intervenções educativas intencionalizadas. Ao ouvir aqui o relato, né, os testemunhos, os relatos de experiências dos líderes de projetos, né, de todo o estado, alguns deles eu conheço mais de perto. Lembro de quando começou e de como está hoje, a gente ouvindo e vendo que há uma maior organização, há uma intencionalidade. Isso está dentro do campo da chamada pedagogia social. Só que a pedagogia social ela é uma ciência. Por isso que no meu primeiro slide eu coloquei lá, por uma pedagogia do social. Ou seja, nós podemos estar olhando para aquilo que desejamos fazer, quando o nosso coração arde em nossa cidade, em nossa comunidade social, e percebemos necessidades, precisamos fazer de forma organizada. Alguns aqui, né, às vezes a Silvana conversa comigo, trocamos ideias, relatos, trocamos dicas de orientações de como alguns dos projetos podem melhor se desenvolver, porque precisamos aprender a nos organizarmos, irmãos. Precisamos sair do campo do fazermos de forma intuitiva, porque temos amor no coração e queremos fazer logo, porém, é necessário que façamos com organização, porque cada vez mais a sociedade ela vai exigindo de instituições e organizações uma nova cara, uma cara mais organizada, e isso é importante. Então, essa relação da pedagogia com a ação social é extremamente importante. E aqui eu trago agora para vocês, próximo, trago para vocês, então, algumas possíveis ações que alguns de vocês já desenvolvem e que estão embasadas numa relação direta da ação social com a pedagogia social. Atenção à infância com problemas. As situações aqui que a gente vai ver, a maioria estão na situação terapêutica já, né? Ou seja, não foi uma ação preventiva, porém, cada ação aqui pode provocar uma ação preventiva, ou seja, não só fazer o atendimento às situações de vulnerabilidades, mas a gente nos precavermos, criarmos projetos para prevenção. Então, aqui a gente coloca atenção à infância, atenção à adolescência, algumas dicas, né, sobre orientação pessoal, profissional, sobre o que fazer no tempo livre, nas férias, atenção à juventude, voluntariado, atividades, ou seja, o estímulo à juventude a se voluntariar, a política de juventude, né, temos que estudar sobre isso, existem políticas públicas relacionadas à juventude. Próximo, atenção à família, em suas necessidades existenciais, famílias desestruturadas, adoção, separações. Como é que a minha igreja, pode atender as famílias da sociedade que estão vivendo esses processos desestruturantes?
Sim, é possível fazer. Atenção à terceira idade, né? Nós temos uma grande política pública social, o Estatuto da Pessoa Idosa. E tem ali, irmãos, muitas coisas que, ao lermos, ao interpretarmos, podemos desenvolver muitas ações. Atenção à pessoa deficiente física, sensorial, psíquica. Temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A própria pedagogia hospitalar é uma outra possibilidade de se fazer, de desenvolver. Nós temos aqui em Curitiba algumas ações que ocorrem, sim, com profissionais, mas que nós podemos aprender e podemos desenvolver de forma voluntária. No hospital, por exemplo, no Hospital Pequeno Príncipe, há uma ação muito forte em relação à pedagogia hospitalar feita por profissionais. Mas o que nós podemos fazer para auxiliar, para apoiar? É possível. Próximo. Prevenção e tratamento das toxicomanias e do alcoolismo. Né? Já tivemos aqui a fala do pastor Daniel Eiras, dentro de uma ação terapêutica, mas o que é possível fazer de forma preventiva? Prevenção da delinquência juvenil, ou seja, reeducação. Atenção a grupos marginalizados. Ontem aqui foi falado, o irmão Maurício Cunha falou bastante sobre isso. Imigrantes, minorias étnicas, presos e ex-presidiários, promoção da condição social da mulher, educação de adultos, animação sociocultural, quanta coisa é possível fazer de forma intencional, planejada, concreta, a intencionalidade pedagógica. E aí vemos a ação interdisciplinar entre a ação social e a pedagogia social. Ao final tem ali o texto da Evelci Machado. Você joga no Google, coloca pedagogia social, Evelci Machado é uma das grandes autoridades dentro dessa temática. E aqui eu trago, então, a pedagogia do social, algumas possíveis ações. Como é que, enquanto luz de Cristo, que precisa resplandecer diante da sociedade, diante do meu bairro, onde está situada a minha igreja, no meu prédio, enfim, que ações a pedagogia do social me leva a fazer? Primeiramente, é necessário um exercício. É necessário um exercício, ou seja, um novo olhar. Um novo olhar, amados, que me leva a novas ações. E aqui há uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, que também é um educador, porque ele me orienta, ele me leva a enxergar o que não é mais possível viver dentro de mim, mudanças necessárias na minha vida, a fim de que haja um novo olhar. Olhar, sensibilizar-se e agir em favor daqueles que sofrem os efeitos desumanizadores da vida na pobreza material, dentre outros aspectos, provocados por essa pobreza material. Lembra da sede do corpo que a gente falou num slide anterior? Porque é ela que nós estamos vendo. Essa sede do corpo, essa pobreza material que leva a essa pobreza espiritual. Olhar e compreender que o problema da pobreza, da desigualdade social, eles são estruturais em nosso país. Esse é um tema que precisa ser estudado corajosamente por nós batistas. Não podemos responsabilizar o que sofre por sua própria condição. É preciso investigar, estudar, a fim de compreender não só apenas a parte, aquilo que eu vejo, mas o todo. O que está por trás daquela situação, daquela família que está numa situação de vulnerabilidade?
sairmos da condição de pena, de dó, como foi dito ontem à noite aqui. É necessário olhar, sentir a compaixão e desenvolver ações coordenadas com o apoio de outros órgãos da sociedade. Irmãos, nós não estamos sós, e louvado seja Deus por isso. Precisamos precisamos amadurecer mais esse nosso olhar, precisamos nos impactar, mas não apenas ficar no plano do sentimento, precisamos ir para o plano também da razão e da ação. E existem muitas possibilidades para isso. Precisamos estudar as leis, precisamos estudar as políticas públicas, as políticas sociais que já existem em nosso país. Nosso país já é reconhecido mundialmente como um dos países que possuem políticas sociais de vanguarda. Precisamos melhorar em muito, principalmente na implementação e fiscalização e regulamentação. E aqui os meus colegas da área da assistência do serviço social podem falar ainda melhor e mais do que eu. Falo como pedagoga, que atua também em rede de proteção, dentro da minha área, onde minha escola, onde está situada. Trabalho uma vez por mês com assistentes sociais, pessoal da área da unidade de saúde, conselheiros tutelares, ou seja, nós nos reunimos uma vez por mês para discutirmos situações de vulnerabilidade, a fim de tirar a criança e o adolescente, a mulher e o idoso de situações de vulnerabilidade. Nós precisamos ocupar esses espaços, irmãos. Não precisaria ser eu, a pedagoga, a participar, mas eu fiz a opção. Ninguém levantou a mão na minha escola, eu levantei, então eu vou, participo. Vou como profissional, mas aprendo para poder compartilhar com vocês também. Então, nós temos que sair. Próximo slide. O próximo. A pedagogia do social me leva a ter um lugar de voz e a dar voz ao meu próximo também. Temos que estar atentos, como eu já disse, ler e estudar as políticas públicas. As políticas públicas, nós podemos também participar na elaboração dessas. Podemos, através dos nossos representantes, ter a nossa participação, a nossa voz. Ontem foi dito aqui, e eu reafirmo a importância de estarmos marcando presença nos conselhos municipais. Hoje, aqui pela manhã, eu ouvi Paraíso do Norte, eu ouvi outros municípios agora que eu não estou lembrando o nome, mas, enfim, de fora de Curitiba, né, cidades menores em relação a Curitiba, estejam atentos, procurem participar dos conselhos municipais de sua cidade. Se não você, escolha um representante dentro da sua igreja que tenha esse amor, que Deus já tem trabalhado nessa vida, para que ele tenha, se não vai falar nada, mas que esteja lá, representando como cristão evangélico, que representa uma instituição civil na cidade. Não temos que ter medo, irmãos, temos que ir, temos que participar, para podermos, então, sermos lembrados e podermos, e também falar, termos o nosso lugar de voz. E saiba, amados, nós não estamos sós, porque ao estarmos ali fazendo presença, nós estaremos brilhando também a luz de Cristo que em nós habita. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, essa relação da palavra de Deus, essa relação da ação social com a pedagogia social, e no nosso caso específico, por uma pedagogia do social. Precisamos nos organizar,
precisamos estudar mais, precisamos nos formar, fazermos cursos, enfim, a fim de que estejamos prontos para locais, situações que Deus quer nos levar, nos conduzir. E a Silvana, como a assistente social da nossa convenção, ela é a pessoa que Deus tem levantado na Convenção Batista Paranaense como assessora, consultora, e aquilo que ela não souber, ela vai consultar os pares. Eu louvo a Deus pela vida dos mobilizadores, desses irmãos e irmãs que têm se unido e fortalecido em rede para levar, desenvolver projetos, ação social. Então, Silvana, amados, é essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã, a fim de que possamos estar refletindo sobre esses eixos tão importantes e necessários a nós como crentes batistas.